Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar de um assunto que está sendo muito relevante hoje em dia, principalmente para aquelas mulheres que desejam, que têm um sonho de ter mãe, de ser mãe. A gente vai falar sobre fertilidade, principalmente mulheres que ficam grávidas, né, que querem, desejam ficar grávidas após os 40 anos. Quem vai estar me acompanhando hoje nessa conversa é o nosso anfitrião, o Dr. Marcelo Cavalcante, especialista em reprodução assistida. Dr. Marcelo, antes de iniciarmos as nossas perguntas, se apresenta um pouquinho. Sempre quis fazer medicina. O que é que te levou a ter esse interesse pela especialidade da reprodução? Ok. Meu nome é Marcelo Cavalcante. Eu sempre tive o desejo de fazer medicina. Minha mãe é médica e fiz medicina aqui em Fortaleza. Me formei no final de 1997, e optei por fazer a especialização em ginecologia obstetrícia. Era uma área que eu gostava bastante, que eu sempre gostei de clínica e de cirurgia, e é uma especialidade que a gente pode conciliar essa prática, a prática clínica e a prática de cirurgia, de operar. Tive a oportunidade de fazer minha residência médica em Campinas, na Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, entre 98 e o final dos anos 2000, 2001. Uma vez que eu terminei a residência, eu fiz uma especialização, um fellow em Chicago, na parte de imunologia da reprodução, que foi quando eu comecei a atuar na área da medicina reprodutiva. Terminando esse fellow, eu retornei a Fortaleza no segundo semestre de 2001, quando comecei a atuar na clínica Conceptos, aqui onde eu atuo até hoje, e continuei meus estudos, não parei. Fiz o meu mestrado aqui na Universidade Federal, depois o doutorado. Em 2000 e... Eu estou esquecendo os anos. Agora, recentemente, em 2018, eu fui para os Estados Unidos, fiz um pós-doutorado e retornei em 2019 e continuo atuando na área da medicina reprodutiva. Perfeito. E nossa convidada de hoje é a Sabrina, que é também doutora. E Sabrina, conta um pouquinho pra gente também da sua história. Conta um pouco pra gente também da sua relação com o desejo de ser mãe. E o que te levou a encontrar o Dr. Marcelo nesse processo? Sempre quis ser mãe. Mais do que tudo, sempre, desde criança, sempre quis ser mãe, né? Então, assim, é uma coisa muito forte. Só que médica, primeiro de tudo, né? Sei. E a gente, assim, eu vim de avós médicos, mãe médica, e a cultura é muito... Primeiro você se forma, depois você tem sua família. Entendi. A cultura era essa, né? Então, você primeiro faz a faculdade, depois que acabar a faculdade, você casa e tem filhos. Então, foi mais ou menos a ordem que eu segui. Eu acabei que depois da faculdade eu ainda fui para Paris, né? Estudar dermatologia. Eu ainda voltei, tive um casamento que me levou para os Estados Unidos, e nesse meio aí, acabou que adiou muita coisa na minha vida, né? Deu uma pausa. Felizmente, eu saí desse casamento. E quando eu saí desse casamento, foi que mais ou menos tudo aconteceu. Eu estava tentando engravidar no casamento. Desde os 30 anos, eu tentava engravidar. Só que quando ele me botou pra rua, literalmente, ele falou assim... Me desejou câncer. Ele me desejou um câncer. Uma coisa bem pesada, né? Mas que eu não fui a única pessoa... Eu não fui a única pessoa que ele desejou câncer. Ele também desejou para a filha dele. Então, assim, eu não estava nem relevando muito. Com um pouco tempo depois, eu realmente desenvolvi uma dor pélvica. E eu fui para o plano de saúde. Meu plano de saúde estava bloqueado, porque ele tinha parado de pagar, né? Sim. E eu não tinha como pagar, porque nos Estados Unidos, você só pode começar a pagar o plano, tipo, em dezembro. E renova todo final de ano, entendeu? Entendi. Então, se você... É tipo um ano de plano, digamos assim. Isso. Aí eu falei assim, mas eu posso pagar o atrasado, né? Não pode. Tem que esperar a oferta, né, do próximo ano para você começar a pagar. E eu fiquei com essa dor e não tinha o que fazer. Não tem SUS, né, nos Estados Unidos. E até que acabei que eu estava em outro relacionamento e tudo. E esse meu atual marido, que queria vir para o Brasil para pedir minha mãe em casamento com meus pais e tudo. Sim. E eu vim para o Brasil. Nessa vinda, vamos fazer o check-up, né? A medicina do Brasil é top. E nessa vinda eu descobri um tumor ovariano com risco de vida, que eu tinha que fazer uma cirurgia de emergência. Caramba! Um tumor bem grande. Sim. E nessa cirurgia de emergência, o médico a minha mãe é médica, minha irmã é médica, estavam na cirurgia, estavam filmando.
E tem no áudio tem assim, se ela quiser ser mãe, ela tem que operar de endometriose, porque eu tinha endometriose totalmente profunda, difundida, bem avançada mesmo, né? Então, aquilo que eu ouvi, eu disse, meu Deus. E também estava fechado um canalzinho, não tinha como passar o esperma não tinha como passar o esperma para fertilizar. Né? Então, assim, quer dizer, eu estava tentando e nem sabia, mas era Deus até bloqueando para não ser esse outro marido, né? Eu senti isso aí, né? Eu senti essa mão de Deus. Com certeza. Aí, depois dessa cirurgia, eu disse, não, eu vou para casa e tal, e depois de um tempo, eu voltei para o Brasil novamente para fazer a cirurgia de endometriose, uns 6 meses depois, não lembro muito. No outro ano eu voltei. Isso em que ano? Foi em 2018. Recente. Aí em 2019 eu fiz endometriose. Sim. Aí depois da cirurgia, eu fui na consulta com o Marcelo. Porque, querendo ser mãe, né? Limpei endometriose, tudo que é canto. Aí ele falou assim, olha, a melhor opção era você já fazer o embrião antes da cirurgia de endometriose, né? Para preservar a qualidade. Tanto que eu perdi um ovário nessa cirurgia. Sim. Só tenho hoje um ovário. Então, essa qualidade de óvulo, tudo era preservada antes da cirurgia. Só que eu não estava com meu marido aqui, ele já estava nos Estados Unidos. Entendi. E eu não estava também com reserva financeira para isso. É um investimento, né? É um processo de FIV. Total. Então, eu adiei, né? Aí eu conversei com o Marcelo e tudo, e falei assim, o que é que eu posso fazer sem ser a FIV? Aí ele me prescreveu medicações, tudo para eu tentar. Por mim, que eu tinha essa vontade de tentar. Sim. Eu acho que não era só a FIV, acho que eu disse, não, vou tentar. Eu já fiz a cirurgia, limpei todo o caminho, né? Tá tudo prontinho. Eu quero tentar. Aí eu tentei, 6 meses, eu acho, com acompanhamento dele, mesmo virtual. E aí, quando bateu 40 anos, eu disse, vou pro Brasil. Quero minha FIV agora, eu quero meu filho. Eu queria sempre 2 filhos, né? Sim. Então, eu disse... Vou pro Brasil, porque eu não vou adiar mais isso, 40 anos, tá bom, né? Tô no limite da validade, né? Aí eu vim pro Marcelo, aí a gente fez a FIV. O primeiro ciclo eu já tive 3 embriões. Eu optei em fazer a biópsia pela história familiar do meu marido e pela minha idade. Entendi. Meu marido, ele é gêmeo com uma irmã que tem Down. Entendi. E eu tenho 40 anos, né? Tenho maior risco de ter algumas anomalias. Eu fiz o teste genético. E, por coincidência, eram 3 embriões. 2 bem bonitinhos, que possivelmente, se eu não tivesse feito o teste genético, a gente teria implantado esses 2, né, Marcelo? Teria escolhido os morfologicamente mais bonitos. Pela classificação da embriologia, né? 3CC, 3D, essas coisas aí. A classificação que é dada aos né? embriões, quando a gente tem em torno de 5 dias de desenvolvimento dos embriões no laboratório, a gente dá uma classificação de acordo com a análise visual. E essa classificação tem uma correlação com as taxas de gravidez. Quanto melhor essa classificação, maior a chance desse embrião implantar. Perfeito. Mas não garante que é um embrião geneticamente normal. Entendi. Né? Que existem outros testes que a gente pode fazer para isso. Eu enviei para a biópsia, né? E aí, o que era menos bonitinho era o que era euploide, que era o que era viável. Isso eu chorei muito. Eu disse, mas Marcelo, não vai dar certo. Não sei o que. Ele me acalmou muito nessa época. Eu liguei para ele chorando, né? E ele falou comigo. Foi assim, aí ele, Sabrina, tem maior chance de dar certo, é um euploide. Aí eu disse, mas eu quero meus gêmeos. Porque eu queria, assim, eu já me sentia velha, eu queria já encerrar ali com meus 2 filhos. Meus sonhados, entendeu? Perfeito. Eu já queria meus gêmeos pra, né, ter só uma gestação. E aí foi assim, só que Deus mandou diferente, né? Então veio, eu não sabia o sexo do bebê, na época estava proibido saber o sexo. Veio uma menina, maravilhosa, super ativa. Hoje ela tá com 1 ano e 3 meses. E super saudável, né? Assim, eu falo que é a Bebê Concepts. Meu marketing da Concepts, né, Marcelo? E aí, assim que eu parei, eu falei com o Marcelo, quando é que eu posso fazer a próxima? Porque eu já queria o 2º filho, né? Eu disse, eu quero 2 filhos. E aquele desejo de ter gêmeos também, né? Na verdade, eu queria 2 filhos, né? Os gêmeos é porque eu queria já fechar uma gestação só. Entendi. Aí eu disse, Marcelo, e aí? Ele, não, sabe, tem que esperar 1 ano, que não é assim, tal, né? Acalma a ansiedade da pessoa. Então, baseado nisso, eu já me planejei tudo, né? A viagem para vir ao Brasil, organizar as férias do meu marido, tudo pra gente vir, né? Fazer a 2ª gestação. Não acontece tão bonitinho como a gente
imagina, né? Sim, assim, a sim, gente pensa que é um plano assim. O que era meu plano? Eu vim fazer o batizado, o aniversário da minha filha, fazer a FI, vinha e voltava para o Brasil, para os Estados Unidos. Sim. Só que não foi muito bem assim. E eu ia fazer a fresco, não ia fazer biópsia. O tanto de embrião que tivesse colocado, eu colocaria a fresco mesmo, né? Que assim que está prontinho, você já pode transferir, né? Tem a opção de congelado e a fresco, né? E aí, não foi isso que aconteceu. Na verdade, eu tive 0 embrião no primeiro ciclo que eu fiz. E eu tinha tido Covid já um mês anterior. O meu ferro, por exemplo, que estava em agosto, 15 de agosto, eu lembro muito bem. Estava 120, tinha ido para 50 em setembro. Então, eu disse, Marcelo, foi o Covid. Aí o Marcelo lá tentou me acalmar, disse, não, Sabrina, a idade, isso aqui. Eu disse, vou fazer de novo, eu vou engravidar, só volto grávida. O meu marido voltou, ele deixou aqui, congelou umas coletas de esperma. Ele tinha feito uma coleta, eu falei, será que dá suficiente? Ele, vamos fazer outra. Vamos deixar tudo outra. pronto, né? Dá pra uns 20 tentativas, né, Marcelo? Essas duas coletas, dá, tipo, garantido que eu só voltava mesmo grávida. Eu falei, Marcelo, eu só volto grávida. Aí a gente fez um ciclo, aí tava evoluindo. Eu falei, Marcelo, se não der 3 embriões, eu vou fazer outro ciclo ainda. Eu só vou mandar pra biópsia se forem 3 embriões. Aí chegaram os 3 embriões no final. Aí eu veio pra biópsia, aí veio um menino e 2 meninas. Só que esse menino veio todo alterado geneticamente, ele não ia evoluir. E vieram 2 meninas. Aí, coloca as 2 meninas. Marcelo, tem certeza? Não quer só uma? As duas. A gente não vai deixar pra trás ninguém. Eu tinha conversado bastante com meu marido também sobre isso, né? Se tivesse um menino e uma menina, se tivesse... Pra gente ter sempre a harmonia entre o casal é fundamental, né? Nessa escolha e tudo. Porque da primeira, da Ana, eu não tinha escolha, a gente não sabia o sexo, né? Então era o que tivesse. Mas na segunda vez, será que era só mais um? E se tivesse 3, como é que seria? O meu marido falou, coloca tudo que tiver. Eu não vou deixar um filho meu pra trás. Foi isso que ele falou. E o Marcelo, tem certeza? Aí Deus mandou mais 2, né? Então, assim, vieram as gêmeas. Tô aqui de 12 semanas hoje, né? Sara e Thalia. Ai, que incrível. Estamos aqui. E é interessante falar sobre isso, porque a minha mãe, ela me teve com 45 anos. E, doutor Marcelo, como é que a idade da mulher, ela pode estar afetando, né, a fertilidade e o processo de concepção natural? Porque, biologicamente falando, é mais difícil, né? Então, de fato, eu gostaria de uma visão mais ampla, né? Mais da parte da medicina, né? Da fertilização. Como é? Por que é tão difícil? As mulheres chegam a tal idade e não conseguiriam engravidar. O caso da Sabrina, é a tentante típica que a gente tem hoje, tá? Aquela mulher que foi estudar, foi se qualificar, né? Abriu os horizontes, foi para um outro país, emigrou, ao longo desse caminho teve uma relação não bem sucedida, né? E quando se viu preparada para ser mãe, ela já tinha ultrapassado aí a barreira dos 40 anos. Sim. E aí como que a idade afeta na fertilidade? A mulher, quando nasce, ela já nasce com a quantidade de óvulos que ela tem para toda a vida. É o que a gente chama de reserva ovariana. Só para vocês terem uma ideia, ela nasce em torno de 2 milhões de óvulos, de folículos, que a gente chama. E quando ela menstrua a primeira vez, ali por volta de 11, 12 anos, né, ainda iniciando a sua adolescência, desses 1 a 2 milhões já caiu para cerca de 300 a 400 mil. E essa queda vai sendo uma queda gradativa. E essa queda se acentua bastante depois dos 35, 38 anos. Então ela perde em quantidade de óvulos. E além disso, ela perde também na qualidade dos óvulos. Se a gente for ver a nossa saúde, o nosso corpo, ao longo da nossa vida, vai perdendo algumas funções, vai perdendo a sua qualidade. Isso acontece também com o óvulo. Ao longo dessa vida reprodutiva, o óvulo vai perdendo a sua qualidade e vai aumentando o risco de doenças genéticas, né? É de senso comum, todo mundo conhece que mulheres com mais do que 35, 38 anos começam a ter um risco aumentado para síndromes genéticas, como síndrome de Down. E síndrome de Down é uma das que a gente conhece, né? Que a população conhece. Existem vários outros problemas genéticos que comprometem a fertilidade.
Então, esse foi o motivo que a Sabrina fez o estudo genético dos embriões para que a gente pudesse otimizar a chance dela engravidar logo naquela primeira tentativa. Perfeito. E um dos motivos que pode ter ocorrido de, na segunda tentativa, a primeira do segundo projeto, né, dos segundos bebês, não ter dado certo, é que esses óvulos poderiam ter alguma alteração e essa alteração ter gerado embriões com problema ou não ter conseguido gerar embriões, por problemas na qualidade e talvez na genética desses óvulos. E como é que esses desafios eles são abordados no tratamento de fertilidade? Porque tem que ser algo de fato mais personalizado, né? Hoje a gente tem falado muito de planejamento reprodutivo. Quando a gente falava no passado de planejamento familiar, a gente só imaginava planejamento familiar anticoncepção, tomar anticoncepcional. Mas o planejamento familiar vai muito além da anticoncepção. E você decidir em que momento você vai querer engravidar. E quando eu falo você, eu estou incluindo aí homens e mulheres. Sim. Tá? Em que momento o casal, o indivíduo vai querer engravidar. Quantos filhos ele deseja ter. Tá? Essas são perguntas que devem ser respondidas. E a gente teve, ao longo desses últimos anos, uma evolução da medicina reprodutiva que está ajudando essas pessoas nesse planejamento reprodutivo. Hoje a gente tem a oportunidade de mulheres como a Sabrina, que adiou o sonho dela da maternidade por conta do seu projeto pessoal e profissional. Essas mulheres hoje elas têm a possibilidade de congelar óvulos. Sim. E com isso ter uma certa garantia de tentar futuramente após os 40 anos. Coisa que não se era falado na minha época, né? Assim, não era popularizado como é hoje, né? E eu faço questão de divulgar isso para as meninas congelarem, porque se arrepende, né? E depois que começa a dificuldade, eu falo bastante para as pessoas, para as minhas primas, irmãs, para todo mundo. Congela. Que aí dá a tua tranquilidade mais adiante, né? Assim, do que ficar esperando o corpo. O congelamento de óvulos, essa possibilidade de você preservar a fertilidade é algo que a gente tem que divulgar. Sim. E o ginecologista comum, o ginecologista que está atendendo aquele segmento anual, desde a mocinha que menstruou a primeira vez, ao longo da sua adolescência, a orientação das primeiras relações sexuais, tem que ser tocado nesse assunto de planejamento reprodutivo. A Sabrina teve vamos dizer assim, algo inesperado, que foi o tumor do ovário, entendeu? Teve o seu diagnóstico de endometriose. Se fosse algo que tivesse, não, lá no passado, eu vou para a França, eu vou estudar, eu vou investir na minha carreira e ali entre os 25 e 30 anos eu vou congelar meus óvulos para ter essa garantia. E a qualidade também muda, né, com a endometriose, né? A qualidade do óvulo muda. O congelamento de óvulos não significa que essa paciente vai precisar futuramente fazer uma fertilização in vitro para engravidar. Entendi. Não, é uma reserva que ela está tendo, é uma economia. Quando ela desejar engravidar, ela libera para engravidar naturalmente. Tá? Caso ela não consiga engravidar naturalmente por conta de uma idade avançada, de uma qualidade dos óvulos, ela vai ter aquela reserva que ela fez lá no passado. Perfeito. E Sabrina, trazendo ali para o momento do processo do seu tratamento, como foi que você lidou em cada etapa da FIV? Acho que o Marcelo sabe muito bem, eu sempre fui muito confiante. Eu tinha sempre certeza que eu ia ter meus filhos, sempre. E tanto que no processo, quando eu tive essa segunda gestação, que eu tive um ciclo, primeiro, 0 embrião, é muito difícil, né? Emocionalmente, é muito... Sim. Além do financeiro, claro, que é mais um custo, tipo, deu nada, né? Tipo, o dinheiro foi embora. Mas o emocional é muito pior. E, assim, o meu marido não estava mais aqui, ele já tinha ido embora, então foi muito difícil. Mas a gente tinha certeza que eu ia engravidar e que paciência, tentar de novo, até, como eu te falei, tipo, deixei garantido para 20 tentativas, né? Então, assim, eu tinha certeza que eu ia engravidar. Então, assim, eu acho que tem que ter muito pensamento positivo, a ansiedade acontece. Não tem ansiedade nesse processo, que é o anormal, eu acho, sabe? É um processo muito difícil. Eu acho que tem que ter muito pensamento positivo e visar realmente essa gravidez. Deixa eu só fazer um comentário. Claro. A Sabrina, eu costumo dizer para ela, e talvez esse foi um dos motivos para a gente ter convidá-la para estar aqui hoje, ela foi muito determinada no projeto, na jornada da maternidade dela. Tá?
teve o primeiro tratamento, que felizmente a gente conseguiu uma gravidez já na primeira tentativa, e hoje ela está com a Ana. E às vezes as pacientes que estão, as tentantes, as pacientes que estão nesse processo, apostam muito na fertilização in vitro como uma certeza que vai dar certo. Sim. E aí ela veio para o segundo tratamento, eu cheguei para a Sabrina e digo, ótimo, deu tudo certo, vamos repetir tudo da mesma forma. Certinho. Mesma medicação, talvez algum ajuste de dose e tudo. E o tratamento da reprodução assistida tem uma etapa, que essa etapa é importantíssima, né? Define o resultado final, que é a etapa do laboratório. A gente faz uma primeira etapa que é da estimulação, da ovulação, e que a paciente vai produzir vários folículos e a gente vai tentar resgatar os óvulos que estão nesse no ovário dela, nos folículos. E aí esses óvulos são encaminhados para o laboratório, onde a gente vai fazer um encontro com o espermatozoide. E aí a gente entra no que a gente chama do funil da FIV, algo que eu falava muito com a Sabrina. Massacrante, o funil da FIV. Mas a paciente, o casal tem que entender isso para também não criar expectativas e ter uma frustração muito grande mais adiante. Então, a gente fala muito de... A gente, nesses momentos, tem que trabalhar realmente a mentalidade, Demais, né? demais. Porque você tem que estar confiante, mas também não tem que colocar expectativas demais, porque se não der certo, Deus me livre, você ficar extremamente frustrado e acabar desistindo. E a equipe, muitos existem, né? E a equipe passar de forma clara as etapas e as expectativas, entendeu? A gente não pode dourar a pílula, dizer, não, vai dar certo, você vai engravidar, tá? Só para a gente entender o que aconteceu com a Sabrina, que é esse funil da FIV. A gente conseguiu resgatar, se não me falha a memória, foram 5 óvulos, e esses óvulos foram fertilizados com o espermatozoide do Jason, o esposo dela, e esses óvulos eles precisam ser fertilizados, que a gente observa no primeiro dia após a união dos gametas, e depois esses óvulos fertilizados eles vão se dividindo e ao final de 5 a 7 dias a gente tem que ter os blastocistos. Isso a gente vai tendo uma perda em cada etapa, por isso que a gente chama de funil. Começa com 5, pode ser que ali só 4 ou 3 fertilize e depois no final a gente vai ter 1 ou 2 embriões, no caso quando a gente resgata 5 óvulos. Perfeito. No caso da Sabrina, que foi a segunda tentativa dessa agora, não teve nada, entendeu? Então imagine a expectativa de um casal que começou o tratamento, eu tive 5 óvulos, eu vou ter pelo menos ali 2, 3 embriões, como foi o da primeira vez, vai ter 1 ou 2 geneticamente normais e a gente vai engravidar. Perfeito. Entendeu? Então, os tratamentos não se replicam. Assim, não é que um primeiro tratamento foi, o segundo vai ser da mesma forma. Os óvulos que foram resgatados, que o corpo escolheu a utilizar naquele tratamento, tem uma qualidade, tem uma história diferente cada um daqueles óvulos. Perfeito. E aí, só para você ver, é um outro ponto positivo na jornada da Sabrina. Ela chegou, quando eu passei a notícia, que eu achei que ela... Não, eu vou dar um tempo, eu vou desistir, eu vou procurar outra clínica, eu vou desistir, o senhor não soube fazer o tratamento, eu vou procurar outro médico, entendeu? Que isso é o que a gente vê no dia a dia, às vezes, de alguns pacientes. Não, ela... Como é que a gente começa o próximo? Posso começar a próxima tentativa quando? Perfeito. Aí a gente fez alguns ajustes, a gente trocou a medicação e no ciclo seguinte foi a mesma quantidade de óvulos, ou seja, o ciclo, a resposta do tratamento foi praticamente a mesma, mas a qualidade foi diferente. Porque a gente teve a mesma quantidade de óvulos, depois no final foram 3 blastocistos, 3 embriões, desses 2 geneticamente normais. Dos 3 tratamentos que ela fez, o último, com a idade maior, foi o melhor. E a gente transferiu, eu gostaria de ter transferido um único, porque depois a gente pode conversar um pouco sobre a gestação gemelar, entendeu? A gente estava confiante, porque eram embriões de boa qualidade, geneticamente normais, ela tinha um histórico. Tem certeza, tu tem. E aí ela disse, não, eu só vou fazer mais essa vez, eu quero voltar, transfira logo os 2. Eu digo, certeza. Aí transferimos os 2 e hoje está aí. Thalia e Sara estão com 12 semanas. 12 semanas. É importante só falar aqui uma coisinha, Pode que muitos pacientes chegam, né, para mim e conversam, né, que eu falo muito da fertilidade, então muita gente vem falar também. Eles acham que é uma loja, né, que você chega e, eu quero um embrião
Eu quero... Não é assim. Entendi. Eu tenho que explicar muito isso. E eles acham que o tanto de óvulo que você vai tirar é o tanto de embrião. Então, esse funil que o Marcelo tá falando, tanto que eu pedi, Marcelo, faz um post sobre esse funil, porque é tão importante, é muito massacrante, sabe? A gente imagina uma coisa e no final... quase Totalmente aperta e quase não dá diferente. nada. Aí às vezes o paciente, aí eu escuto às vezes uma mãe falar assim, mas eu ainda tenho 5 embriões. Aí eu disse, mas você já fez o teste genético? Quando tem o teste genético também é outro funil, entendeu? Então assim, é difícil. A FIV não é uma loja, né, que você vai chegar e vai sair grávido com o seu bebê. Não é. Nada é garantido. Nenhum passo é garantido. Nenhum. Mesmo quando você tá com o seu embrião todo bonitinho, euplóide, transferiu, ainda não garante que vai evoluir. Então, assim, é uma bênção que eu tenho aqui, sabe? Sim, Assim, as duas estarem bonitinhas aqui totalmente uma bênção. Não era garantir as duas evoluírem, né? Então, assim, as duas estão evoluindo, estão tudo saudável, tudo bonitinho, mas... E, doutor, quais são as etapas da FIV e como é que o avanço de cada uma delas impacta ali no resultado final? A fertilização hoje é um dos tratamentos de reprodução assistida e a gente costuma dizer que é o tratamento que vai lhe dar uma maior taxa de sucesso, mas não é o único. Existem casais que conseguem engravidar com tratamentos mais simples. Existe ainda o que a gente chama do namoro planejado, coito programado, são outros nomes que são dados, que a Sabrina tentou um tempo. Sim. Existe a inseminação artificial, os casais confundem um pouco o nome inseminação com fertilização, mas aí eu vou dar a dica agora para não esquecer mais. Sim. Inseminar é introduzir o sêmen, somente, não mexe com o gameta feminino, não mexe com o óvulo. Você pega os espermatozoides do parceiro e coloca na cavidade do útero no período que a paciente está ovulando. Isso é inseminação artificial. E tem a fertilização in vitro. Aí você falou quais as etapas. A principal etapa talvez seja a avaliação desse casal. Tá certo? A gente identificar o que é que pode estar levando à infertilidade e propor o melhor tratamento. Não significa que o melhor sempre será a FIV. Sim. Tá? O tratamento é o que aquele casal tem uma condição de obter uma gravidez através do resultado dos exames. É o que o casal deseja. Muitas vezes o casal pode tentar engravidar naturalmente e não quer, por motivos religiosos, financeiros, qualquer outro motivo, fazer uma fertilização in vitro. Então a gente tem que estar lá do lado desse casal na jornada com ele no que ele optou. Tecnicamente falando, para a gente não se alongar tanto, sobre o procedimento da fertilização in vitro, propriamente dito. A gente costuma dividir em 4 etapas. A primeira etapa seria a estimulação da ovulação. A gente precisa o máximo possível de óvulos, por conta daquele funil lá, o máximo possível de óvulos, e isso a gente consegue obter através de medicamentos, hormônios que a paciente vai tomar. E a gente precisa individualizar a dose, o tipo de medicação, o melhor protocolo da indução para cada caso. Em seguida, esse tratamento dura em torno de 10 dias, 10, 12 dias, a gente vai fazer a coleta dos óvulos. Um ambiente de centro cirúrgico, um centro cirúrgico ambulatorial, simples, não é? Em hospital, na clínica mesmo. A paciente vai estar anestesiada e com a agulha a gente vai lá no ovário esvaziar cada um dos óvulos que foram formados, para tentar retirar o óvulo que está lá dentro. E isso é uma primeira etapa do funil, porque às vezes não vem todos os óvulos. Entendi. Tá? Você tem, sei lá, 10 folículos e vem 8 óvulos. Alguns ficam presos lá e que eles não vêm. O número de folículo não é o número de óvulo, também é uma coisa que o paciente não entende. Exato, são diferentes. Uma vez que a gente resgatou esses óvulos, a paciente vai acordar, se recuperar da anestesia e vai para casa. E aí agora é a vez dos embriologistas, profissionais importantíssimos no tratamento. Né? É a primeira babysitter, né? Eu falo que a primeira babá da Ana foi a Paulinha. E aí elas vão manipular esses gametas e vão gerar os embriões. Tá? Que aí a gente tem um pouco de perda em cada etapa. A gente tem de 5 a 7 dias para ter esses embriões, que a gente chama de blastocistos. Tá? E aí a gente tem que decidir, vamos transferir os embriões a fresco, né? Ou vamos congelar os embriões, investigar geneticamente esses embriões. É possível a gente detectar várias doenças genéticas. E se a gente for fazer investigação genética, for congelar esse embrião, a gente vai transferir num outro momento. Que aí é o momento da transferência embrionária. A gente prepara o útero da paciente,
tá? E vai chegar o momento ideal da gente descongelar esse embrião e fazer a transferência para a cavidade uterina. Marcelo, também tem uma coisa, lembra que no meu caso, né, que meu útero estava duvidando se a gente poderia colocar a fresco ou não a fresco, porque a qualidade do útero estava com muco e tudo mais, então também é outra opção do congelamento também, né? Exato. Não tá o útero pronto para receber e você não vai gastar o seu embrião ali, né? Então, também é outro fator, não é só obrigatoriamente para fazer a biópsia que a gente, né, vai acabar congelando. A Sabina lembrou muito bem essa decisão da gente fazer uma transferência a fresco ou com o embrião congelado e depois descongelado, que fica a transferência para 1, 2 meses adiante ou mais. Vai depender da condição do útero naquele momento, né? A gente, quando faz a transferência do embrião descongelado, a gente vai estar no outro momento hormonal da paciente, ela não vai estar com os níveis hormonais tão elevados, então a gente tem uma condição de avaliar melhor e a gente só vai na certeza. Se naquele mês ela não tiver com o útero nas condições perfeitas para transferência, o embriãozinho está guardado lá, a gente deixa ele lá. E você comentou que a gente poderia falar um pouco da gravidez de gêmeos, né? Mas assim, tem mais dificuldade? Como é ter gêmeos quando se trata da fertilização? É tudo mais risco, né? É mais risco. Existem casais que nos procuram por conta do desejo de engravidar de gêmeos. A gestação múltipla, que gêmeos é até relativamente tranquilo, mas às vezes tem 3, tem 4. Eu de 5 agora que tem, né? A gestação múltipla, a gente que trabalha com a reprodução, considera uma complicação do tratamento. A gente não deseja que as pacientes engravidem de 2 bebês ou mais. Já melhorou muito, já melhorou bastante. Antigamente a gente via trigêmeos, quadrigêmeos, até porque existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que tenta regulamentar isso. Tá? Depois a gente pode falar dessa resolução. Mas o que a gente fica preocupado na gestação gemelar é porque a gente já está pensando lá adiante. Quando a paciente chega no consultório que diz, doutor, eu quero engravidar, a gente quer entregar para essa paciente um bebê saudável e que vá se desenvolver, vá constituir uma família de uma forma mais saudável possível. E a gestação gemelar tem seus riscos. O risco aumentado de ter perda gestacional, um risco aumentado de ter... O risco da placenta que aconteceu comigo, né? Até, então, assim... O risco de perda gestacional. Né? A Sabina pode comentar. A gestação gemelar, acho que ela não teve na primeira e essa agora estava tendo um risco de perda nas primeiras semanas. A gente teve que ajustar a dose, né, Marcela? A gente aumentou a progesterona e tudo. Então, assim, tudo realmente aumentou. A minha primeira gestação foi mega tranquila. Não parava, trabalhava direto, tudo tranquilíssimo. Essa já me pausou. Já mudou completamente. Né? E além de outros riscos obstétricos, o risco maior de ter pré-eclâmpsia, que é a pressão elevada, diabetes gestacionais, nascer prematuramente, né? Aí às vezes as pessoas dizem, mas nascer prematuramente fica um tempo no berçário e depois vai para casa e tudo bem. Existem sequelas de prematuridade que são para a vida toda. Então a gente tenta conscientizar o casal que o melhor é engravidar um por vez. Eventualmente vai acontecer casos, né, que felizmente são 2, e aí espera que esse risco seja menor. E o sucesso, né, dessa gravidez pode ser considerada, gravidez de gêmeos, né, pode ser considerada rara no processo de fertilização? Não, a gravidez gemelar, assim, pra gente, quando a gente transfere 2 embriões e os 2 implantam, isso significa que foi bem sucedido do ponto de vista técnico, né? A gente teve 100% de taxa de implantação. Transferimos 2 embriões, os 2 embriões implantaram. Isso denota que, vamos dizer assim, o processo em si teve um produto muito bom. Embriões de boa qualidade, tá? A receptividade do útero também boa. Se tivesse dos 2 transferido 2 e implantado 1, a gente tinha o que a gente chama 50% de taxa de implantação, que também é um bom resultado. A gente está já terminando. E, doutor, a fertilidade, né, é feminina ou masculina, é possível de ser transformada ou é uma condição definitiva? Então, hábitos saudáveis, eles podem estar ajudando nessas etapas? Certamente. Eu queria bater, com certeza, porque... Só me falar aqui um pouquinho, né, Marcelo? Porque quando eu resolvi, né, que eu vi que eu estava
lá no comecinho ainda, no meu outro relacionamento, tá tentando engravidar e não tinha sucesso, eu falei, vou mudar. Mudar o estilo de vida é fundamental, né, Marcelo? Álcool, alimentação, sono, atividade física, tudo isso vai implicar na qualidade do seu embrião. Tudo. E do marido também, né? Não é só da mulher. Dos dois. Então... E assim, é um processo, a questão nutricional, qualidade de sono, o aspecto emocional, tudo isso vai interferir. Na equipe da gente, a gente é uma equipe multiprofissional. A gente comentou das embriologistas, Sim. mas a gente tem uma nutricionista na equipe, tá? Tem psicóloga na equipe, porque sabe que todos esses fatores, de alguma forma, mesmo que seja minimamente, vai contribuir para o resultado final, que é o bebê saudável em casa. Perfeito. Tá? A gente sabe que por que a gente comenta tanto sobre infertilidade hoje? Realmente tem se mostrado, aumentado as taxas de infertilidade. A OMS publicou recentemente quase 20% da população mundial com dificuldade para engravidar. Caramba. Coisa que na última publicação antes dessa da OMS era em torno ali de 10% a 12%. Então, é muito grande. E aí o que está fazendo? Né? É o estilo de vida, é a obesidade, é o alimento que a gente consome de péssima qualidade, é o dia a dia do trabalho, é o investimento na sua carreira profissional, pessoal, adiando a maternidade, a paternidade. Por isso que as pessoas estão tendo maior dificuldade para engravidar e procurando os profissionais. Perfeito. E Sabrina, qual é o conselho que você daria a outras mulheres que estão passando por esses desafios? E qual o conselho principal que você gostaria de ter escutado ali no começo da sua jornada? O que eu gostaria de ter ouvido, eu acho que não faltou nada. Eu realmente fui muito bem assistida pelo Marcelo. Eu acho que não faltou. Agora, o que eu falo para qualquer tentante é, se você realmente tem esse sonho, não desista. Não desista, não é um zero embrião que vai te dar diagnóstico. Se você quer, não desista. Porque... Agora faça acontecer. Sim. Não é simplesmente querer e não fazer todo o outro ao redor, né? Como eu te falei, do estilo de vida, do parceiro, toda essa harmonia. Então, assim, eu acho que o meu conselho maior é faça acontecer. Perfeito. Eu acho que é isso. E, doutor Marcelo, onde é que essas mulheres podem estar te encontrando? Onde é que essas mulheres podem ir até você para começar, para esses casais, né, começarem o tratamento? Então, pode até passar também o Instagram da clínica para tirar dúvidas. Como é que essas mulheres podem estar encontrando você? O primeiro, antes da gente de falar, o casal ele tem que estar atento quando desejar engravidar. Essa mulher ela passa a ser, a gente começa a chamar de tentante no momento que ela deseja engravidar. Mas se ela tem menos do que 35 anos e já está tentando engravidar pelo menos um ano, tá? Essa mulher precisa procurar um profissional. Já é um sinal de alerta, né? Um profissional que tem experiência na área. Se ela tem mais do que 35 anos e está tentando engravidar e não conseguiu ainda, depois de 6 meses ela já deve se preocupar e procurar ajuda, tá? E aqueles casais, independente da idade, que sabidamente têm algum problema, que eles foram alertados que esse problema dificulta a engravidar, eles não esperam nada. Tá? Se a paciente diz, eu passo 6 meses sem menstruar, como é que vai engravidar? Ela não precisa esperar 1 ano, porque se não está menstruando, não vai engravidar. Está ovulando, né? Tá certo? Então, esse é o primeiro alerta. E em relação aos contatos, a gente vai divulgar aí nas mídias sociais. O meu Instagram é Marcelo Cavalcante Reprodução. Perfeito. Tá? E trabalho na Conceptos. A Conceptos é uma clínica, foi a primeira clínica de reprodução assistida do Ceará, referência Norte-Nordeste. A gente já está aí há 26 anos. Esse ano completa 26 anos de atuação no mercado. Perfeito. Tá? Mas a Sabrina tem uma experiência que ela escolheu o profissional. Ela foi em 3 profissionais e fez a seleção. Sempre eu falo isso, eu estava falando para o Marcelo, sempre eu falo isso para o pessoal. Agenda com 3 médicos, pelo menos. Vê que a ideia bate com a sua, porque são vários fatores, né? Sim. E é uma pessoa que vai te dar a mão e para caminhar com o teu sonho. Então, assim, não é qualquer pessoa que eu vou entregar o meu sonho. Eu fui em outros e na primeira consulta eu já falei... Não quero, não dá. Por alguns motivos. Primeiro,
por exemplo, ele já queria que eu fizesse a FIB direto, não queria que eu tentasse antes, entendeu? Então, assim, são várias coisas que acontecem, né? Para poder você ter a equipe que você quer, né? Então, eu não abri mão do Marcelo e recomendo o Marcelo. E assim, e você está cercado de uma equipe, né? Eu Sim, acho que na nossa equipe a gente tem essa visão multiprofissional, multidisciplinar e que faz diferença, tá certo? Vai fazer diferença. Às vezes a paciente reluta um pouco em procurar um apoio de um nutricionista, um apoio, eu não tenho problema mental nenhum, não vou ter um psicólogo. Mas dá uma sustentação, pelo menos ali durante o tratamento e esse preparo que vai certamente influenciar no resultado. Até porque o apoio emocional nesse momento é fundamental. Certamente. Fundamental. Gente, muito obrigada por esse bate-papo. Eu acho que a gente tirou muitas dúvidas, principalmente para aquelas mulheres que querem ser mães, aqueles casais que querem tentar engravidar. E, doutor Marcelo, para finalizarmos, qual conselho você daria para esses casais? Também falando um pouco ali de não desistir e tudo mais, mas qual o conselho principal que o casal tem que ter na mente deles para quando vai começar a iniciar o tratamento? Primeiro, planejamento, tá certo? Você está em um relacionamento, discutir, a gente vai querer ter filho? Entendi. Não, eu penso, mas não vejo que é o momento agora. Na dúvida, e dependendo do seu planejamento, converse com um profissional que tem experiência sobre reprodução para te orientar, tá certo? Não necessariamente vai precisar todo mundo congelar óvulo, mas isso passa pelo planejamento, tá? Segundo, no momento que decidir, não espere, tá certo? Não fique... Sempre vão ter outras prioridades, tá? A gente está comprando um apartamento, a gente quer trocar de carro, a gente sempre sonhou em fazer uma viagem, e a gente vê que a maternidade e a paternidade vai ficando em segundo plano, porque imagina que a reprodução assistida vai garantir a sua gravidez a qualquer momento. Tá? Então, coloque como prioridade na sua lista engravidar. Perfeito. Tá certo? Segundo, saber procurar uma equipe, um profissional. Tá? Outra coisa que a Sabrina me confidenciou é em relação à formação. Entendeu? Procure ver se o profissional tem uma boa formação, se ele está realmente capacitado, se tem uma equipe junto com ele, tá certo? Que essa equipe vai segurar na sua mão, vai lhe apoiar nessa jornada, que a jornada pode ser simples, o caminho pode ser rápido, já engravidar numa primeira tentativa e de gêmeos, que daria tudo certo, mas em alguns momentos tem algumas jornadas que são longas, e algumas muito longas. E se ela não tiver 4, 6, 8, 10 mãos ali sustentando esse casal, apoiando esse casal, certamente ele vai desistir pelo meio do caminho. Perfeito. Bom, se você chegou ao final desse vídeo, significa que esse conteúdo foi importante para você. E, gente, muito obrigada novamente por a gente ter tirado essas dúvidas, principalmente para aqueles casais que querem engravidar. E até a próxima.